Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não se poderia eu lavar neles e ficar purificados? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Aleluia, Jesus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus, né? Vimos aqui nesse texto que Naamã, chefe do exército da Síria, né? Um homem, numa autoridade grande, né? Ali ele, chefe do exército, olha que multidão que ele comandava. Um exército ali diante dele. E esse homem é acometido de uma doença, uma lepra na sua carne. Ai, irmãos, imagine a dor para este homem, porque se aquele exército soubesse que aquele homem era leproso, como que eles ficariam do lado dele? Porque a lepra é contagiosa e ninguém podia saber. Aquele homem comandava ainda aquele exército, ele não tinha parado por entender de comandar aquele exército. Ele estava ali, apenas o Senhor dele sabia. Irmãs, muitas vezes nós, seres humanos, somos acometidos de uma lepra na nossa carne. Não é lepra física, não é na carne, não é uma lepra como este homem tinha, mas nós temos uma lepra que nos corrói por dentro muitas vezes, e ninguém pode saber, apenas nós, né? Nós não contamos para ninguém, nós não falamos para ninguém. E ali aquele homem, ele estava ali acometido, ele não podia falar, mas Deus, como ele é sábio, como Deus é tremendo, ali foi enviada aquela menina para ser serva da esposa dele. E aquela menina, ouvindo aquele homem dizer, aquela menina sabia que tinha um profeta, um homem de Deus, que poderia fazer, que poderia curar aquele homem. Porque tem lepra, a lepra até hoje, né? Nós sabemos de leprosários que tem por aí. Eu nunca fui em um, mas eu gostaria muito de visitar um, não sei se vocês já visitaram, mas eu gostaria muito de visitar. Diz que é terrível, terrível, você vê a carne caindo, se despedaçando, se desmanchando. Conheço uma missionária que ela sempre vai, e eu falei para ela que um dia que Deus preparar, eu quero estar ali junto com ela, porque eu falei, muitas vezes nós temos que ver, nós temos que sentir ali, né? Frente a frente, para nós sabermos a dor do outro. Aquela menina, acho que ela sentiu a dor daquele chefe, e ela falou que tinha um homem, um profeta, que poderia curar aquela lepra. Oh, glória a Deus! Aquele homem, irmãos, com toda a autoridade que ele tinha, ele foi obediente. Ele foi até o profeta. Ele falou que tinha uma água limpa ali, que poderia se banhar naquela. Mas não, ele foi se banhar naquela água suja, aonde o profeta ordenou que ele fosse. Muitas vezes nós temos que ir por um caminho, mas o outro é mais fácil. Nós nos desviamos para o mais fácil. E não é o mais fácil que Deus quer. Muitas vezes para Ele curar o nosso íntimo,
para Ele curar o nosso sentimento, para Ele curar a nossa alma, para Ele curar as nossas feridas, porque muitas vezes somos feridos dentro de nossos lares mesmo. Quantas feridas nós temos dentro de nossos lares, né? Porque quantos casamentos, irmãos, se fosse por mim, pela minha vontade, eu não estaria com meu marido até hoje. Mas, como este homem, ele obedece à voz de Deus, eu também sou obediente à voz de Deus. Né? Quando o Senhor fala não, é não. Quando nós buscamos no Senhor, nós queremos uma resposta, e quando Ele dá, nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser curados internamente. Internamente. Primeiro é de dentro para fora. Muitos de nós queremos ser curados de fora para dentro. Não, mas primeiro a cura vem de dentro para fora. Eu era uma pessoa muito assim, terrível mesmo, né? Muito bocuda. Sou muito assim, né, Ana? Deixa pra lá. Eu não deixava muitas coisas assim barato, não, irmãos. Se falasse comigo, falasse uma coisa, eu já ia tirar satisfação. Eu não era muito de deixar as coisas muito assim, não. Mas o Senhor foi me curando. Eu fui pedindo e o Senhor foi trabalhando na minha vida. Hoje em dia, para a glória de Deus, alguém falou alguma coisa? Eu ouço, depois eu respondo comigo mesma, mas eu já não fico tanto batendo de frente. Porque eu falo, o Senhor está me curando cada dia nessa parte. O Senhor está me curando, Ele está trabalhando. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, né? Nós erramos. Uma cura que Deus fez. Este homem, ele ouviu a voz do profeta. Eu tinha um vício do cigarro. Irmãos, é terrível. É terrível. Muitas vezes nós olhamos alguém que fuma, alguém que tem um vício e fala, não para porque não quer. Não é assim, não. O vício, ele é terrível. Quando aqueles pigmentos, né, aquelas coisas todas vai entrando no organismo, ali é muito difícil de sermos livres, a não ser pelo Senhor. Eu usei aqueles adesivos, eu usava remédio, tudo que falava eu fazia. Eu orava, eu clamava a Deus, eu buscava. Né, irmãos, eu jovem, eu fiz de tudo. Certo dia, uma pessoa me ligou e falou, meu marido viajou. Meu marido foi para Mato Grosso, para a casa dos irmãos dele. E essa pessoa me ligou, essa pessoa está ali fora, e falou assim para mim, chegou o dia da tua libertação. Eu fiquei assim, eu estava sozinha em casa, irmãos, meu filho tinha saído, eu sozinha. Para os irmãos entenderem, o pastor Valdir já havia aberto a igreja. Meu maior desejo era ajudá-lo na igreja, porque mesmo com o meu vício, eu nunca deixei de ir na casa do Pai. Com todos os meus defeitos, eu nunca deixei a obra do Senhor. Eu nunca deixei, por causa do vício eu não vou mais, por causa do vício eu não vou. Eu tinha muita vontade de ajudar, mas eu sabia que daquele jeito que eu estava, eu não poderia. E aí essa pessoa chegou e falou assim, olha, chegou o dia da sua libertação. Eu senti de Deus que chegou a hora da sua libertação. Eu parei, fiquei assim, aí eu falei, meu Deus. Ela falou, é hoje. Pode parar de fumar, porque o Senhor me disse que chegou o tempo. Oh, Deus lindo, né? Como Deus cura, né? E Ele usa os profetas. É por isso que nós temos que crer nos profetas. Irmãos, eu parei 3 dias. Eu fiquei sem fumar. De repente me deu aquela vontade. Minha mãe tinha saído, meu filho tinha saído.
Eu liguei na pizzaria sozinha em casa, pedi uma pizza e pedi um cigarro. Fumei um atrás do outro. Um atrás do outro. Fiquei tonta. Fiquei com ânsia de vômito. Fiquei ruim, sozinha. Mas para a glória de Deus, foi a última vez que eu coloquei cigarro na minha boca. O Senhor me libertou, Ele me curou. Ele me curou, irmãos, de dentro para fora. Porque a partir daquele momento que o Senhor me libertou verdadeiramente, eu fiquei 3 anos sem sentir o cheiro do cigarro. 3 anos. O meu esposo fumava, eu só falei para ele, só não fuma dentro de casa, fuma lá fora. Ele fumava lá fora, eu não sentia o cheiro. Eu ia trabalhar, o pessoal chegava, porque quando a gente fuma, só de conversar a gente sente o cheiro do cigarro. As pessoas chegavam, eu atendia no balcão, que eu trabalhava em loja, eu atendia no balcão, a pessoa jogava o cigarro lá na porta, conversava comigo e eu não sentia o cheiro do cigarro. Eu passava, eu ficava perto, as pessoas falavam, mas você não sente vontade? Para a glória de Deus, não, porque foi Ele que me libertou. Você não tem vontade? Para a glória de Deus, não, porque foi Ele que me libertou. Então até hoje, estou liberta para a glória do nome do Senhor. E o Senhor que liberta está aqui nesta noite. Qualquer vício que tiver, qualquer vício, porque o vício não é só do cigarro, o vício não é só da bebida, o vício não é só da droga, não é só do álcool. O vício é muitas vezes, nós somos gastões, a gente gasta naquilo que não tem necessidade, é um vício. Muitas vezes nós temos o vício, olha, só de comer, é uma doença, é um vício. São tantos vícios que nós temos, que muitas vezes nós não entendemos e nós não paramos para pedir para que o Senhor nos liberte. Então, a partir do momento que você sentir de Deus, ou Deus usar um profeta para falar que na tua vida, na vida da tua família, que há libertação, creia, porque Ele liberta, porque nós mulheres, nós temos que ser libertas, porque nós somos a coluna dos nossos lares, nós somos a coluna da nossa família, nós temos que estar de pé, para que a nossa família esteja de pé. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.